Um 7 de setembro morno, tranquilo, quieto, sem agitação na praça, sem gritos de imbrochável, imbrochável, e de gente pedindo intervenção militar, dar golpe no país. É realmente um 7 de setembro monótono, mas um 7 de setembro republicano, um 7 de setembro normal, como deve ser num país civilizado, sem rasgos de patriotismo nazifascista. Então, neste dia 8 de setembro de 2023, vamos no Rapidinho das Notícias ver uma consideração que o Ricardo Noblat faz de contraponto a este 7 de setembro tranquilo, republicano, modorrento e sem interesse da população, quando ela não tem impressões, não tem influências nazifascistas. Afinal de contas, é uma comemoração mais de Estado do que uma comemoração popular. Ao contrário, por exemplo, das comemorações do 4 de julho nos Estados Unidos ou das comemorações do Dia da Pátria na França. Aqui sempre foi desfile militar e dos mais chatos, repetitivos e rotineiros. Portanto, a população não perdeu nada em não ir para esse desfile militar. Apenas os mais entusiasmados por botas militares, por tanques e por espadas e por fuzis, e aqueles que têm a obrigação de ir porque são pessoas do Estado, como o próprio Lula. Mas de resto, a população preferiu aproveitar o feriado para poder descansar e poder fazer a sua farrinha para sair um pouco da luta cotidiana, que é muito dura. Parece nunca ter sido para os bolsonarentos, os bolsomínios, mas para quem não é e precisa trabalhar, sim, um feriadinho vale a pena. E o 7 de setembro parece ter sido ótimo nesse aspecto. Pouca gente nas praças para assistir militares desfilando suas botas e muita gente nos lugares de diversão, como o brasileiro merece. Vamos ver então a fala do Noblat fazendo contraponto deste 7 de setembro de ontem e aqueles 7 de setembro dos tempos do naziface Bolso. Vamos lá? Vamos. Estamos aqui no blog do Noblat. O Noblat então traz hoje no Metrópolis, os patriotas de ocasião perderam o monopólio do verde e amarelo. Para onde eles foram? Para debaixo da cama. É uma coluna de hoje, 8 de setembro de 2023, editado às 8 horas e atualizado hoje ainda às 11 horas e 1 minuto. Vamos lá ver o que o Noblat nos diz. Aqui estão os patrioteiros saudando aviões aí nos céus de Brasília ou de qualquer lugar do Brasil. Vamos lá. Se o Brasil sempre estará acima de tudo e só abaixo de Deus, os bolsonaristas perderam a primeira oportunidade de provar que é sincero seu amor à pátria. É claro que todos nós sabemos que esse amor dos bolsonaristas pela pátria era apenas uma coisa insuflada pelos apitos de cachorro nazifascistas advindos de Bolsonaro e da sua trupe quadrilheira. Esse amor sincero pela pátria foi apenas uma forma de congregar pessoas, de hipnotizar pessoas, de conduzi-las para apoiá-lo em um golpe que era previsto na República. Diz ainda Noblat, sumiram das ruas no 7 de setembro. Por que sumiram? Porque faltaram ao desfile militar cívico, se os superiores interesses da nação independem de querelas políticas. Ah, é claro que para os bolsomínios, não. Os interesses da nação não estão acima de querelas políticas. Os interesses da nação estão subordinadas às querelas políticas patrocinadas por Bolsonaro e sua quadrilha. É disso que se trata. Jamais de interesses pelo Brasil. A ideia deles era exatamente essa que segue. Só porque seu líder máximo também sumiu e recomendou que ficassem em casa? Não, eles ficaram em casa porque sabem que seu líder máximo está envolvido até o pescoço, ou melhor, acima do pescoço, está afundado na lama de crimes que estão sendo expostas para a nação brasileira. Esse líder máximo é um líder golpista, nem político mesmo é um sujeito de péssima qualidade ética, moral, intelectual, enfim, uma espécie de resto humano que foi guindado à presidência da República porque houve um golpe em Dilma, houve a tentativa de valorizar o nazifascismo no Brasil no governo Temer e houve o golpe dado em cima de Lula, assim podemos dizer, pela Lava Jato do senhor Sérgio Bolfo, Sérgio Moro, Sérgio Morto. E a resposta de Noblat é simples, porque Bolsonaro e seus devotos sempre viram o 7 de setembro como antessala do tão sonhado golpe que fracassou. Exatamente isso, Noblat. A ideia era, por esses movimentos patrióticos, insuflar apoio a Bolsonaro para ele fazer com o exército um manejo de sorte a se impor, como um presidente eterno do Brasil até a sua morte, quem sabe deixando o Brasil para os seus filhos, de 1 a 4. E quem sabe depois para a sua própria filha, antes passando pela Micheque. Um golpe que era para ter sido dado no 7 de setembro de 2021, com a concordância dos comandantes militares. Porém, não houve golpe porque o Supremo Tribunal Federal, aí devemos entender o Xandão e alguns outros, mas o Xandão, principalmente, ameaçou pôr a boca do trombone e denunciar a trama. Não houve golpe porque os militares se dividiram. Felizmente, nas Forças Armadas ainda existia e ainda hoje existe gente sensata, que entende o papel constitucional das Forças Armadas, que não é a de intervir, por nenhuma forma, na vida política do país, porque a política pertence aos civis, às forças civis, e não a milicos que desejam poder de ocasião. Um golpe que foi tentado amadoramente no 8 de janeiro e que por algumas horas consumou-se com a ocupação das sedes dos 3 poderes da República. Fato notório, absurdamente notório, que foi feito pelos bolsomínios, pelos bolsonarentos, por aqueles que seguem a fé em Bolsonaro, na ditadura, no militarismo. E agora essa CPMI aí do Congresso sobre o 8 de janeiro tenta reverter colocando a culpa em cima do Lula, que tinha sido eleito, legalmente eleito, legitimamente eleito, e que começava o seu governo dizendo que ele queria um alto golpe
para se tornar um ditador, revertendo e projetando no governo de Lula aquilo que era a pretensão do lixo humano que um dia ocupou a presidência da República antes de Lula. E o nosso Noblar, ele diz: Bolsonaro e os bolsonaristas pensaram em cavalgar os militares, que por 4 anos se deixaram cavalgar. Exatamente. E aí que está, que o exército faliu, deixou a sua imagem se enlamear. Não só o exército, as forças armadas. Estamos vendo aí brigadeiros, estamos vendo almirantes, estamos vendo generais, estamos vendo tenentes coronéis, sargentos, toda uma trupe ligada a uma ação quadrilheira da pior espécie, de país de quinto mundo, de gentalha que se deixa lambuzar pela corrupção. Queriam dar um fim à democracia, sim, para perpetuarem-se no poder, ou ficarem, quem sabe, mais 21, 25, 30 anos, roubando o Brasil, como aconteceu na ditadura militar de 64. Mas, felizmente, caíram do cavalo, porque as forças democráticas e populares, e claro, uma parte das forças armadas, não deixaram isso acontecer, e, sobretudo, o enfrentamento feito pelo STF com o protagonismo de Alexandre de Moraes, o Xandão. Aí termina muito bem o Noblar dizendo: quanto ao verde e amarelo está sendo devolvido aos seus verdadeiros donos, ou seja, a população em geral. Pode passar pelos bolsominions, bolsonarentos, os que adoram o Bolsonaro, os bolsonarófilos, mas o verde e amarelo pertence à nação brasileira, pertence a todo o povo brasileiro, o de esquerda, o de direita, o de centro. Não deveria pertencer nem à extrema esquerda nem à extrema direita, porque ambos se tocam numa composição, numa postura nazifascista. Mas as pessoas que amam o país, que amam o Brasil, todos são donos do verde e amarelo. Ao acabar, portanto, o uso do 7 de setembro como uma forma de pregação golpista e transformando o 7 de setembro numa referência a esta independência do Brasil declarada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga e toda essa historieta, que não é bem verdadeira, nós sabemos, e que, na verdade, a independência do Brasil só se consolidou aqui na Bahia no 2 de julho de 1823. Aí sim, a independência do Brasil se consolidou. Este Brasil como ele é, porque os portugueses permaneceram aqui na Bahia até praticamente o ano seguinte. E foi a luta de baianos, de mulheres, homens baianos, gente simples do Recôncavo que expulsou as tropas de Madeira de Melo, tirando definitivamente os portugueses do Brasil, e aí sim, consolidando a independência do Brasil, como ele é, incluindo a Bahia, claro, como tendo a primeira capital do país e como tem sido o lugar fundador do Brasil, lá na Coroa, né, na Ilha da Coroa, de Ilhéus, enfim, nesses lugares históricos onde se rezou a primeira missa e toda essa historieta. Mas, enfim, a gente tem aqui uma visão muito clara de que Lula, entrando com a sua dignidade, com a sua posição de estadista, analisando o 7 de setembro, o que as Forças Armadas dispõem neste desfile, fazendo todo esse ritual que a gente vê nos 7 de setembro de sempre, e tirando a pregação política em favor pessoal, devolve o 7 de setembro a uma condição republicana. Monótona, chata, quem gosta de desfile de militar, batendo o pé no chão e carregando fuzil, botando tanque velho na frente de ninguém, só gente muito estúpida mesmo para gostar disso. Exceto aqueles que têm a obrigação de fazer as honras de Estado em situações como essa. Mas, beleza, quem foi, mas sem fazer agitação política. E o 7 de setembro, modorrento, sem gente na rua, ao contrário do que pensam os bolsonaristas que gostam de cheirar e lamber bota de militar, a população que é racional, que é crítica, não vai para prestigiar um evento eminentemente militar, porque gostam da liberdade, gostam da dominação dos civis dentro dos destinos da nação brasileira e decidindo os destinos dessa nação. Essa é a diferença, e eis porque os bolsomínios imbecilizados estão por aí gritando que o 7 de setembro de Lula foi um fiasco. Isso é do ponto de vista deles, repito, que adoram uma bota de militar, adoram um cheirinho da farda militar, adoram um cheiro do militar, adoram lamber e beijar bota de militar. Aqueles que são democratas, e principalmente as pessoas que estão numa posição política mais esclarecida, do centro para a esquerda, não gosta disso, não. Gosta de liberdade, gosta de sol, gosta de praia, gosta de alegria, gosta de prazer, de expressar sua diversidade e não de ficar olhando um verde-oliva sem graça e fedido andando na sua frente. Essa é a diferença. Bolsomínios, bolsonarentos, bolsonarófilos. Viva a liberdade no 7 de setembro. Um abraço e até uma outra oportunidade.